Nós vamos falar sobre a atenção fonoaudiológica na Síndrome de Deleção 22Q11.2. Eu sou Ana Carolina Xavier, fonoaudióloga, do Centrinho Prefeito Luiz Gomes, que é um centro de referência no estado de Santa Catarina, localizado em Joinville, um centro especializado no tratamento das fissuras lábio-palatinas e deficiências auditivas. Participo do projeto Cranioface Brasil, juntamente com a doutora Vera Gil da Silva Lopes e os pesquisadores, e é muito comum nesse serviço e em centros craniofaciais e que atendem fissuras labiopalatinas o atendimento a pacientes com a síndrome de Deleção 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atenção fonoaudiológica e os aspectos que envolvem as questões da fonoaudiologia nesses pacientes. Embora haja mais de 180 achados clínicos dessa síndrome, é muito importante destacar a presença ou não de fissuras de palato, elas podem ser visíveis, abertas, ou fissura submucosa, oculta ou disfunção velofaríngea. Muitos pacientes podem apresentar atrasos de fala e aquisição de linguagem, disfagia, dificuldade de alimentação, inflamações repetidas de ouvido, otites de repetição, perdas auditivas, alterações da fala e articulação. É comum que as famílias queixem que o atraso da fala e depois apresentem uma voz ou característica da fala hipernasal ou uma fala fanhosa, e por isso a necessidade de avaliar o palato e avaliar a fala e questões relacionadas à parte fonoaudiológica. Alguns pacientes podem apresentar dificuldades para mamar quando recém-nascidos, apresentar refluxo nasal de alimento pelo nariz e presença de refluxo gastroesofágico até o primeiro ano de vida. O exame intraoral é muito importante a gente avaliar o palato, então o céu da boca, a parte anterior formada pelo palato duro e a parte posterior, o palato mole e a úvula, a estrutura da úvula. Num palato normal, o palato tem essa configuração. Nos pacientes que têm uma fissura aberta, é evidente notar a presença da fissura no exame intraoral. Esses pacientes precisam de cirurgia no palato até o primeiro ano, até 1 ano e 6 meses de idade. Nas fissuras submucosas, a característica desse palato vai ser diferenciada. Então, essa musculatura do palato pode estar alterada, causando essa questão da fala hipernasal. Então, a úvula, ela pode estar bipartida, ou bífida, ou sulcada, alteração na linha média do palato, com presença de diástase muscular e chanfradura, que pode ser percebida na palpação desse palato, e muitas vezes ela pode ter sintomatologia e necessitar intervenção cirúrgica. Na fissura oculta do palato, muitas vezes a gente vai avaliar o paciente, ele tem o palato aparentemente normal, a úvula presente, mas a musculatura desse palato pode estar inserida de forma anômala e precisar de um acompanhamento, seja com fono ou uma avaliação com cirurgião plástico para ver adequadamente o tratamento a ser proposto para esses pacientes. O segmento evolutivo, muito importante, eu vou destacar aqui a presença e a necessidade da avaliação fonoaudiológica especializada. Além da avaliação intraoral, a gente pode solicitar alguns testes complementares dessa ressonância, dessa fala, e alguns exames mais invasivos, por exemplo, com a nasofaringoscopia, para avaliar o palato e a função velofaríngea, avaliação e o tratamento fonoaudiológico. O exame de nasofaringoscopia é muito importante para uma definição de conduta, porque em alterações do palato, em fendas ocultas, por exemplo, é através do exame de nasofaringoscopia que avaliamos a falha do funcionamento velofaríngeo e a necessidade de algum tratamento a ser realizado. No exame de naso, a gente vai avaliar a parte nasal posterior do palato e a função velofaríngea. Ela é feita pelo médico otorrino, acompanhado muitas vezes pelo cirurgião plástico e por fonoaudióloga, avaliando a fala do paciente e avaliando essa função do véu palatino. Eu acompanho 35 pacientes com a síndrome de Deleção 22. Eles foram diagnosticados por exame laboratorial, FISH ou MLPA. E alguns pacientes que temos a suspeita da síndrome,
É muito importante a necessidade de um diagnóstico diferenciado para esses pacientes com a suspeita da deleção 22, para a determinação do plano de tratamento adequado, visando uma melhor qualidade de vida. O tratamento proposto para aqueles casos que têm a fissura aberta de palato é a cirurgia do palato, a palatoplastia ou a veloplastia intravelar, indicada pelo cirurgião plástico, após essa avaliação da fono. É contraindicado algumas cirurgias, por exemplo, a faringoplastia, quando existe uma alteração, uma ectopia da carótida, podendo trazer alguns prejuízos quando há contraindicação da cardiologia. O tratamento fonoaudiológico requer um tratamento semanal após a cirurgia ou anteriormente, naqueles casos onde o paciente tem um atraso da fala. Alguns pacientes são encaminhados para o tratamento de fono antes da cirurgia ou após a cirurgia para correção da fala e da voz. Alguns pacientes têm a indicação do uso de prótese de palato, em casos já operados ou com a inadequação velofaríngea ou insuficiência velofaríngea ou a disfunção velofaríngea. Podem ter indicação cirúrgica ou somente do uso da prótese. A prótese de palato, então intraoral, é um aparelho em acrílico confeccionado para o uso do paciente, pode ter uma porção do bulbo obturador faríngeo e é utilizado para alguns pacientes, sejam crianças ou adultos. As reuniões clínicas desses pacientes são muito importantes para que as famílias tenham uma troca de experiências e com a participação de profissionais da saúde para orientações desses pacientes, quais as formas de tratamento e as melhores condutas a serem estabelecidas. A equipe interdisciplinar composta para avaliar e tratar esses pacientes deve ser composta, além do fonoaudiólogo, um cirurgião plástico experiente no tratamento de fissuras labiopalatinas, um dentista, odontólogos, protesistas, protético, psicólogo, psicopedagogo, geneticistas, fisioterapeutas, enfermeiros. A orientação escolar é muito importante quando, após o diagnóstico, possamos encaminhar à escola um relatório para saber algumas condutas com relação ao tratamento e lidando com as questões de desordens de aprendizagem e alfabetização. Muito importante o apoio familiar. Algumas condutas inadequadas, gostaria de destacar aqui, que podem interferir no prognóstico fonoaudiológico, são algumas cirurgias desnecessárias para a correção da insuficiência velofaríngea, como a adenoidectomia. Essa cirurgia, ela pode, em alguns casos, afetar na piora do quadro da disfunção velofaríngea. Então, elas não são indicadas em determinados casos. O tratamento, o trabalho individualizado de um profissional, muitas vezes, requer maior riqueza quando temos uma equipe concentrada e atuando conjuntamente como o trabalho das equipes interdisciplinares. Então, o trabalho integrado da fonoaudiologia com a cirurgia plástica, com a psicopedagogia, então é um tratamento especializado. O tratamento fonoaudiológico, se o fonoaudiólogo tiver experiência com esses pacientes com a síndrome, sempre é muito indicado. Alguns sites específicos para o estudo e acompanhamento dos pacientes com a síndrome de deleção 22, eu posso destacar o Guia de Manejo da Unicamp, que é a síndrome de deleção 22, o que eu preciso saber, um guia para pais e um guia também para profissionais da saúde. Alguns sites específicos, manuais da Rede Profis também, o grupo de pais e a criação da Associação de Pais e Amigos da Síndrome de Deleção 22, sempre é uma proposta muito importante para o benefício dos pacientes. Muito obrigada, estou à disposição.